Olá, jovem, eu sou o professor Marquinhos de Biologia e você está na revisão do Enem do canal Biolopes. Hoje nós vamos ver a questão 123, que caiu no ano de 2021 e fala sobre biotecnologia. Isso mesmo, engenharia genética. Nós vamos trabalhar aqui a revisão de algumas técnicas de engenharia genética. Bora para o enunciado? Os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e por isso são deixados no campo sem controle reprodutivo. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade é favorecida, proporcionando o aparecimento de enfermidades como o albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. Separar os animais de forma adequada minimiza a ocorrência desses problemas. Então, como vocês viram aqui no enunciado, os búfalos são criados assim, sem nenhum controle reprodutivo. Consanguinidade a gente trabalha muito em genética, é um problemaço. Tanto é que quando a gente fala assim que casamento entre pessoas da mesma família pode favorecer o surgimento de heranças que são raras, doenças genéticas que são raras. E é isso que está acontecendo com os búfalos aqui, Como eles não são controlados reprodutivamente, aparecem algumas enfermidades, como o albinismo, defeitos cardíacos, e aí isso é um problema para o criador. O comando da questão pede o seguinte: qual o procedimento biotecnológico prévio é recomendado nessa situação? Muito provavelmente, alguns alunos ficaram fixados nesse termo prévio aqui, Mas para a gente chegar na resposta correta e eliminar aquelas que não fazem sentido nenhum, nós precisamos revisar alguns conceitos. Começando aqui pela letra A. Será que a transgenia é um procedimento biotecnológico prévio? É, mas é recomendado nessa situação? Que situação? Situação onde o produtor muito provavelmente quer evitar a consanguinidade. Então, para evitar a consanguinidade, basta fazer um búfalo transgênico? Percebe como que não dá para escolher a letra A? Porque transgenia é a produção de transgênicos. Transgênicos são organismos geneticamente modificados que receberam material genético exógeno, DNA exógeno, de algum outro ser vivo. Esse exemplo a gente sempre dá quando fala das bactérias produtoras de insulina humana. Essas bactérias receberam ali no seu plasmídio, aquele DNA circular, um fragmento de material genético humano, um gene humano capaz de tornar a bactéria um ser transgênico produtor de insulina humana. Veja bem, está acontecendo uma recombinação gênica desse material genético da bactéria. E assim ela é capaz de produzir uma substância humana. Isso é ser um transgênico. Não é a produção de um transgênico que vai fazer com que esses búfalos deixem de se reproduzir de forma descontrolada. Entendeu? Mais um procedimento biotecnológico. Terapia gênica. Não pode ser a terapia gênica. Vamos comparar a terapia gênica com outras terapias que são mais comuns no nosso dia a dia. Nós temos tratamentos homeopáticos, tratamentos alopáticos e a terapia gênica. No tratamento homeopático, os medicamentos induzem o nosso corpo a se fortalecer para combater qualquer tipo de doença. Nos tratamentos alopáticos, as substâncias químicas ajudam o nosso corpo a destruir o causador da doença. Numa terapia gênica, aconteceria a mudança do material genético daquele ser vivo para que ele se tornasse normal. Então, é uma técnica de gerar um organismo geneticamente modificado? É, só que não é de um DNA exógeno. A terapia gênica modifica o material genético daquele indivíduo para que ele se torne normal, para que ele perca aquela enfermidade.
Seria mais ou menos assim: deleção, inversão, inserção de nucleotídeos no DNA para que aquele DNA defeituoso passe a se tornar bom. Não está vindo um DNA de um outro ser vivo, como aconteceu ali no transgênico. É o DNA do próprio ser vivo que é consertado. Então, não é o conserto do DNA dos búfalos que vai controlar reprodutivamente esse tipo de situação. Tá? Não adianta ir lá em todos os búfalos e mudar o material genético. A herança genética não se muda assim. Tá? Letra C. Vacina de DNA. Sempre tem alternativas absurdas. Essa é uma delas. Gente, vacina é um imunizante. O que a vacina faz? A vacina é um tipo de imunização ativa artificial. Independente se ela é de DNA ou se ela é de RNA, ela não vai mudar o material genético de ninguém. E ela não vai evitar com que os búfalos deixem de se reproduzir. A vacina entra no corpo de um ser vivo e estimula o seu organismo a produzir uma proteína chamada anticorpo. Esses anticorpos neutralizam os invasores a próxima vez que eles tentarem entrar. Então, não tem nada a ver controle reprodutivo para evitar a consanguinidade com o processo de imunização. Foge totalmente, beleza? Letra D. Clonagem terapêutica. Vamos lá, ó. Vamos riscar a clonagem aqui. Também não dá. O que é uma clonagem? É uma cópia. Nós conhecemos muito bem a clonagem reprodutiva da ovelha Dolly. Aquela ovelhinha que foi produzida a partir do núcleo somático das glândulas mamárias de uma ovelha adulta, que foi implantado no óvulo anucleado de uma outra ovelha. Pegaram-se uma terceira ovelha como barriga de aluguel e implantaram um embrião ali nessa terceira ovelha para que ela gerasse a ovelha Dolly. Assim, a ovelha Dolly nasce com o material genético da primeira ovelha, aquela que doou o núcleo da célula. Então tem o mesmo sequenciamento genético ali, um clone, né? Todos os cromossomos clonados. Nesse caso aqui, a clonagem é terapêutica. Então, geralmente, esse tipo de clonagem é para formar células-tronco com o intuito de produzir tecidos. E aí sim, esses tecidos serem utilizados nos seres vivos. No caso aqui, produção de tecidos a partir de células-tronco, ou seja, clonagem terapêutica, não vai controlar reprodutivamente essa consanguinidade. O que vai controlar é um mapeamento genético. Essa técnica se resume a sequenciar todos os nucleotídeos presentes no DNA do ser vivo. Então eles vão pegar o búfalo, geralmente célula sanguínea do tipo leucócito, né, que tem núcleo, extrair o DNA desse leucócito, colocar na máquina e ler toda a sequência, adenina, timina, guanina, citosina do DNA do búfalo para comparar de um búfalo com o outro. Então pensa na seguinte situação. Temos um pasto e nesse pasto muitos boizinhos. Búfalozinhos. Voltando. Búfalozinhos do sexo masculino e feminino espalhados aqui aleatoriamente, se reproduzindo sem controle nenhum. Lembra? Imagina-se esse búfalozinho, esse daqui e esse daqui. Depois de feito o sequenciamento, foi descoberto que eles tinham predisposição ao albinismo ou a defeitos cardíacos. É muito mais fácil você pegar esses seres vivos e tirar eles daqui desse montante do que fazer outras coisas. Então percebe, uma vez que você retira esses seres vivos do grupo, você evita a consanguinidade. Essa é aquela mesma história que a gente fala para os primos não casarem, primos não terem filhos, para evitar a consanguinidade.
Porque se existia uma herança genética naquele grupo, naquela família, no caso aqui, nesse pasto, a chance de gerar descendentes com problemas genéticos é maior. Então, a partir do momento que você tira esses búfalos da convivência, de uma possível reprodução descontrolada, você evita o surgimento dessas doenças na sua propriedade. Percebe então onde é que entra esse procedimento biotecnológico? Onde entra o mapeamento genético? Mapeamento genético também é prévio, você faz antes deles se reproduzirem. Antes de colocá-los no pasto, todos juntos. Se a aula foi útil para vocês, curtam, compartilhem. Confira se é inscrito no canal, se não for inscrito, se inscreva e ative as notificações. Daqui a alguns dias teremos mais uma aula de revisão do Enem. Ok? Se você não viu as aulas anteriores, tem bastante aula aí. Dá uma olhada lá. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que o professor responde. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui!